Bom, vamos começar aqui. A viga que eu projetei aqui é uma viga de 10 metros de comprimento, com duas cargas distribuídas, né? Uma em formato de triângulo e outra em formato de retângulo. A de retângulo tem 20 kN por metro e essa daqui de triângulo tem 15 N. A gente tem uma carga também pontual de 2 kN. A gente tem esse momento aqui, que é gerado por causa dessa viga sem gastada. Aí aqui, nesse ponto A, a gente vai ter uma reação a Y, possivelmente para cima, que aí a gente adota, no final a gente vê se está certo ou não, e uma X para cá. Vamos calcular aqui agora essas reações, né? E também a gente tem que calcular aqui a força resultante nessas cargas distribuídas. Lembrando que essa força resultante aqui nessas cargas distribuídas, elas no triângulo fica 1/3 da base, então vai ficar aqui 1 metro para cá, 2 para cá, e no retângulo fica no meio, então 1,5 para cá, 1,5 para cá. Agora vamos calcular. O AX a gente já consegue saber que é zero, mas só por fim de didática aqui vamos fazer o cálculo. Somatório de força em X tem que ser igual a zero. A única força em X que a gente tem é quem? É o próprio AX, então AX é igual a zero. Agora a gente vai fazer o somatório de forças em Y para poder descobrir o AY. Vamos fazer aqui com o somatório de forças em Y adotando para cima como positivo. Vai ter o AY positivo, né, por causa do que a gente está adotando aqui, menos essa força aqui. Essa força vai ser quanto? A resultante dela vai ser a área desse triângulo, que vai ser base, que é 3, vezes a altura, que é o 15, dividido por 2. Menos a resultante dessa também, que vai ser igual a 20, vezes o 3, que é base vezes a altura, que é um retângulo, né? E a força aqui concentrada, menos 2. Aí, esse cálculo aqui, a gente consegue descobrir o AY, que o AY vai ser igual a 84,50 kN. Aqui. Só para poder deixar esse vídeo um pouco mais enxuto, eu já deixei os resultados aqui prontos aqui do lado numa colinha. Mas se você fizer aqui na calculadora esse cálculo, vai dar certinho. Aí, a gente tem que essa força resultante aqui do triângulo é igual a 22,5 kN. Então a gente pode colocar aqui o 22,5. E no retângulo dá 60. Coloca aqui 60. Aí que agora a gente tem que descobrir esse momento aqui. Como é que a gente descobre esse momento? Fazendo somatório de momentos no ponto A, que é esse ponto aqui. Vamos nomear aqui já para adiantar, né? Aí o somatório de momentos no ponto A vai ser o que? Vai ser o próprio, vamos adotar para cá como positivo, tá? Vai ser o próprio momento positivo, porque está na direção que a gente está adotando. Tem essa força aqui, vai ser aqui negativa, né? Menos 22,5 vezes a distância, que a distância aqui é 2. Negativo também, menos 60 vezes a distância, que aqui dá 6,5. Menos de novo. 2 vezes a distância total, que é 10, né? Aí a gente vai ter que esse momento vai ser igual a 455 kN. Só somar aqui tudo, né? Fazer a multiplicação certinho que vocês vão ver que vai dar isso. Aí agora a gente vai ter que começar a vir aqui para poder fazer o gráfico da força cortante no momento fletor. Esse método que a gente vai utilizar aqui agora é o método das seções. Aí eu vou explicar aqui como é que funciona o método das seções, tá? Bom, para começar, vamos pegar a seção AB. Seção AB. Qual que é a seção AB? Vamos desenhar ela aqui. A seção AB a gente tem aquela carga distribuída ali em triângulo, né? Essa carga a gente vai ter uma força W, que ela não é linearmente, então é uma força W, e uma distância X, sendo que esse X varia de 0 até 3, tá? Aí como é que a gente vai calcular a força cortante e o momento fletor aqui? É simples, a gente vai fazer primeiro uma relação de triângulos, né? Que esse triângulo aqui, ele está para esse daqui, que a gente conhece já, que é 3 e 15. Vai fazendo aqui, a gente vai ter que esse W tá para 15, assim como o X tá para
3. Fazendo essa conta, a gente vai ter que o W é igual a 5x, tá? Aí agora, a gente vai ter que descobrir isso daqui que eu esqueci de colocar. Essa força cortante, a gente também vai ter esse momento aqui para cima, momento fletor. Agora a gente tem que descobrir a força cortante e o momento fletor, que é o que a gente quer para poder calcular o gráfico. Para calcular esse momento fletor, a gente vai ter que fazer a somatória de forças em Y, que vai ser igual, somatória de força em Y vai ser igual, colocar para cima como positivo, vai ter o AY, que é 84,50, menos V, que o V está para baixo, menos 5x ao quadrado sobre 2. Por que ao quadrado sobre 2? O ao quadrado sobre 2 vai ser porque essa força aqui já é essa carga aqui distribuída, tá? Aí como é que a gente vai essa carga distribuída aqui, a resultante dela? A resultante dela, vou mostrar para vocês, vai ser um F'. Esse F' é o que do triângulo? Igual a gente fez aqui em cima, é base vezes altura dividido por 2. Então a gente tem que a base é x, vezes a altura, que é a força, que é 5x, dividido por 2. Isso aqui, vocês fazendo a continha, vai dar esse 5x ao quadrado sobre 2. Tranquilo. Aí, nessa continha, a gente, com isso daqui a gente vai ter que o V vai ser igual a quanto? 84,50 menos 5x ao quadrado sobre 2. O que a gente fez foi só passar o V para o outro lado. Então a gente tem que o V varia em relação ao x. Isso é um dado importante. Então a gente vai ter que fazer a conta aqui para o V igual a 0 e para o V igual a 3. Fazendo para o V igual a 0, a gente tem que esse V vai ser igual ao próprio 84,50. Então, desculpa, a gente coloca aqui o 84,50, que é onde ele começa, né? Quando o V é igual a 0, porque isso aqui vai cortar. E onde ele termina, que é igual a 3. Fazendo a conta aqui, substituindo, a gente vai ter que esse daqui vai ser igual a 62, jogando 3 aqui. Então aqui vai ser igual a 62. Nesse ponto aqui. Aí, qual vai ser a forma desse gráfico? Vai ser em formato de parábola. Por quê? Porque por causa desse quadrado que está formando uma equação de segundo grau. Então, ele vai sair daqui, vai formar uma parábola até aqui, tá? Aí agora, para calcular o momento, a gente vai calcular o momento aqui nesse ponto B. Então, vai ter que somatório de momento no ponto B, adotando para cá como positivo, vai ser igual a o próprio momento aqui fletor, né? Positivo. A gente vai ter esse momento que a gente calculou aqui em cima, também positivo, mais 455. Aí aqui agora a gente vai ter o AY, que está gerando um momento também. Lembrando que ele é para cima, ele vai ser negativo. A gente vai ter 84,50 vezes a distância que ele está, que é o x, vezes o nosso F', que vai ser vai ser positivo F', como vocês podem ver, ele está para baixo, vai rodar no sentido certinho. Então vai ser aqui mais F' vezes x sobre 3. Por que x sobre 3? Porque, igual a gente falou aqui, a localização dele é 1/3 da base. A base é x, então vai ficar x sobre 3. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter que o momento fletor vai ser igual a menos 5x ao cubo sobre 6. Por que sobre 6 aqui? Por causa desse 2, se multiplica aqui, vai ficar esse 5x ao quadrado vezes x, tá? Mais lembrando que ele jogou para o outro lado, 84,50 x menos 455. Como a gente pode ver, ele também varia em relação à distância. Então, a gente fazendo a conta aqui para zero, a gente vai ter que ele começa, vai zerar tudo no menos 455. Então, vai começar aqui embaixo, deixa eu puxar aqui, 455, esse é o zero dele. E quando ele é igual a 3, né, que é a distância aqui que ele varia,
a gente vai ter que vai ser igual a menos 254. Só substituir o 3 aqui e fazer a continha, vocês vão ver que vai dar exatamente isso. Aí substituindo aqui, ó, 224. Então, a gente vai fazer aqui. Agora a gente vai traçar o gráfico. Como vocês podem ver aqui, é uma equação também no terceiro grau. Então, ele vai subir em formato de parábola também, tá? Agora, vamos lá. Agora a gente vai pegar a seção BC. Seção BC. A seção BC, vamos desenhar ela aqui. A gente vai ter novamente essa carga distribuída. Agora com esse 22 aqui, lembrando, 22,5. Aqui a gente já adota essa distância 3. Aqui é a distância X. E é isso. Essa seção aqui. Aí, para fazer essa seção, a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo. Só que agora com novos dados, né? Vou terminar de anotar aqui os dados. Mesma coisa, para descobrir a força cortante, a gente vai fazer o somatório de forças em Y, adotando para cima com positivo. Então a gente vai ter aqui o AY, que é 84,50, positivo, menos o 22,5, que é a força ali, menos o V. Então a gente vai ter aqui que o V é igual a 62. Então a gente já tem o V, a gente sabe, a gente descobriu que o V vai continuar constante. Então nosso V vai continuar no nosso 62. Tá? Agora vamos fazer o somatório de momentos no ponto C. Lembrando que aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Fazendo aqui o nosso cálculo, a gente vai ter esse mesmo momento aqui, 455, mais 22,5 vezes 1 mais x, porque 1 mais x porque é 1/3, que aqui é 1, mais esse x, que é a distância dele até o C, tá? Mais o MF, menos, vou ter que jogar aqui embaixo, 84,50, né, que é o nosso AY, vezes 3, que é essa distância, mais x. Fazendo essa conta aqui, para poder agilizar para a gente vai ter aqui que o MF, né, que é o momento fletor aqui, é igual a menos 477,5 mais 253,5 mais 62x. Então, fez a multiplicação aqui, né, em chuveirinho e juntou. Aí juntando tudo, né, certinho, a gente vai ter que 62x menos 224 é igual ao nosso momento fletor. Aí aqui agora, adotando igual a zero, a gente vai ter que o nosso momento fletor vai ser igual ao menos 24, que é onde ele começa. Lembrando que esse daqui varia de 0, né, o x, de 0 até 2. E agora, adotando o 2 aqui, vamos fazer a conta aqui para a gente ver. Vai ser igual a 62 vezes 2, 124. A gente vai ter esse 124 menos 224. A gente vai ter igual o 100. Então, a gente vem aqui para o 100. Então, ele vem aqui para o 100. A equação dele é uma equação de primeiro grau, então ele vai subir linear, tá? Agora tem que pegar a nossa folhinha reserva. Agora a gente vai ter que fazer a seção CD. Vai dar um pouquinho mais de trabalho igual a seção AB, mas rapidinho também. Vamos lá, seção CD. CD, falta CD. A seção CD, beleza? Vamos desenhar ela aqui, né? Ficar mais fácil a visualização. Mesma carga distribuída aqui, 22,5. Só que agora a gente vai ter essa carga aqui distribuída com essas distâncias. Aqui vai ter o 3, aqui vai ter o 2 e aqui a gente vai ter o X. A gente tem 20 kN aqui também. Bom, vamos resolver aqui agora. Para poder achar a nossa força cortante e o nosso momento, o que a gente vai ter que fazer? Mesma coisa, vamos fazer o somatório de forças em Y para poder achar o V, tá?
Fazendo aqui, a gente vai ter o nosso 84,50, né, do nosso AY, não pode esquecer dele. Nós vamos ter também menos o 22,5 da nossa força distribuída aqui em triângulo, menos o 20x, que é essa força distribuída aqui, que vai ser o 20 vezes o x, que é a base dele, né, menos o v. Então a gente vai ter aqui que o v vai ser igual a menos 20x mais 62. Já temos o nosso v. Lembrando que aqui agora o nosso v varia de 0. Não, o nosso v não, desculpa. O x varia de 0 até 3. Adotando como 0, ele vai estar no 62, igual aqui. Então ele começa no 62. E adotando o 20 como 3, ele vai para 2. Tá? Então a gente vai ter que colocar o 2 aqui. Vamos lá. E o 2 aqui. Ele vai descer aqui linearmente. Por que linearmente? Porque ele está numa equação do primeiro grau. Então a gente desce aqui linear, tá? Agora vamos fazer o momento. O momento a gente vai fazer aqui é B, C, D. A gente vai calcular o somatório de momentos em D. Calculando o somatório de momentos em D vai ser igual aqui ao nosso momento que a gente já tem, mais o 22, que é a força distribuída em triângulo, vezes a distância dele até o ponto D. Mesma coisa do x da anterior que a gente fez, menos 84,50 vezes 5 mais x, mais 20x vezes x sobre 2, que é a distância que essa força distribuída vai se encontrar, tá? Mais o nosso momento fletor, que é o que a gente quer. Dando uma enxutada aqui nele, vocês fazendo a conta certinho, vou reduzir aqui para poder o vídeo ficar melhor, mais rápido para a gente. Vai ficar que o nosso momento fletor vai ser igual a menos 100 mais 62x menos 10x ao quadrado. Esse vai ser o nosso momento fletor. É só vocês calcularem aqui, faz esse chuveirinho aqui, depois junta tudo, vai dar exatamente isso daqui, tem que dar, né? Mesma coisa aqui, a gente tem um x, o x varia de 0 até 3, considerando até 0, nosso momento vai dar exatamente no 100, né, que vai cortar os dois aqui, então ele vai começar aqui, igual a gente está mostrando. Agora quando o x é igual a 3, o nosso momento fletor, ele vai para menos 4, só que vocês têm que reparar, ó, que aqui ele está ao quadrado, então ele é uma equação de segundo grau, então ele vai subir para o menos 4 linearmente. Então ele vai formar uma, linearmente não, desculpa, vai ser uma parábola. Então vocês vão ver que vai formar uma parábola aqui, certo? Agora para a gente terminar nosso gráfico, falta a seção DE. Para a gente fazer a nossa seção DE, vai ficar aqui, ó, seção DE. Qual que é a nossa seção DE? Vamos fazer o esboço dela aqui, ó, certinho. Nosso 22,5, nossa força aqui de quanto mesmo? De 60. Aqui, nossas distâncias, aqui igual a 3, aqui é 2, aqui é 3 novamente, e aqui vai ser o nosso x. E aqui vai aparecer novamente nossa força cortante, nosso momento fletor, aqui a gente tem nosso AY, nosso momento que nós já temos. Agora vamos lá, mesma coisa, para calcular nossa força cortante. Somatório de forças em Y, para cima, nosso sentido aqui que a gente está adotando, vai ser o nosso AY, que é 84,50, menos o 22,50, que é a nossa força aqui, menos 60, que é a nossa força daqui, menos o V. Então a gente vai ter que o nosso V vai ser igual a 2, igual a gente está mostrando aqui, igual a 2. Então, como vocês podem ver, é só o 2, então ele é linear, vai seguir reto para cá, tá? Aqui a gente já pode adiantar que quando tem uma força concentrada, ele vai ter que descer 2, então aqui ele desce e vai até o zero, ele zera. Então isso prova que, pelo menos no nosso gráfico do momento da força cortante, tá certo. Agora vamos para o momento fletor. Então a gente vai ter, para calcular esse momento fletor, a gente vai fazer o somatório de momento
no ponto aqui, ó, B, C, D, E. No momento, no ponto E, adotando esse sentido aqui como positivo, vocês escolhem qual é o sentido que vocês vão adotar. A gente vai ter que esse momento vai ficar bem grande, ó. Vai ficar o 455, que é o momento aqui que a gente descobriu aqui, só lembrando. Menos nosso AY, vezes a distância dele, né? Mais o 22, que é a nossa força distribuída em triângulo, vezes a distância, mais o 60, que é a força distribuída em retângulo lá, pela distância novamente, 1,5 porque ele é metade ali da base, mais x, mais o nosso momento fletor. Reduzindo, fazendo todo esse cálculo aqui, já vou adiantar para vocês, só para mostrar, o cálculo tá aqui certinho. É só vocês fazerem passo a passo que vai dar a mesma coisa, tá? Mas para adiantar, a gente vai ter que o nosso momento fletor vai ser igual a menos 4 mais 2x. Como vocês podem ver, é uma função do primeiro grau, então o nosso gráfico vai ser linear. Lembrando que essa função aqui ela vai variar de 0 até 2. Então, quando aqui for 0, vai ser o menos 4, igual a gente vê aqui, vai começar no 4 então. E quando aqui for 2, a gente vai ver que isso vai zerar. Então, isso aqui vai a 0 linearmente. E pronto, assim a gente consegue descobrir nosso gráfico de momento fletor, nosso gráfico de força cortante. E ficou assim nosso gráfico, tá bom? Espero que esteja tudo direitinho, que vocês tenham entendido tudo. E é isso.